Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre a mão de Deus na história de Moisés. Mas antes de começar, gostaria de pedir que pause o vídeo agora, curta o vídeo e quem não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreva. 1, 2, 3, já. Pausou. Já. Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar o vídeo quando acabar. E quem quiser se inscrever, comentar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Vamos para a oração para começar. Querido Deus amado, que o Senhor me ilumine e me use nesse momento para levar a mensagem a essas pessoas e a mim também. Que eu seja apenas um instrumento, Senhor. Que o seu Espírito, Senhor, possa estar conosco no nosso meio. Que os três maiores professores do mundo possam estar aqui nos ensinando, Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, Senhor. Que possamos estar juntos na meditação, que possamos aprender, absorver, pôr em prática nossas vidas, cada vez mais estar próximos de Ti. Que assim seja. Amém, queridos irmãos. Querido Deus. Então, queridos irmãos, vamos lá. A história de Moisés, ela é muito interessante desde o seu início, né? Que é quando Joquebede e Arão acabam ficando grávidos, né? Quer dizer, falando na linguagem de hoje, né? Joquebede engravidou, e durante a gestação de Joquebede, o rei ordenou que todos os nenês meninos nascidos deveriam ser mortos. Por quê? Porque o rei estava com medo que o povo de Israel se rebelasse contra ele. Porque o povo de Israel estava muito mais forte do que o povo egípcio, né? Estava muito grande. Então ele falou, eles vão se rebelar contra a gente, vão tomar o reino. Então ele fez o quê? Começou a matar os bebês meninos para que o povo de Israel não tomasse o poder, né? Para a gente entender um pouquinho mais, vamos voltar um pouquinho. Como que o povo de Israel foi parar no Egito? José foi vendido como escravo, lembram-se? Pelos próprios irmãos. E lá ele acabou sendo comprado pelo Potifar, que era general do exército egípcio. E ele fez prosperar a casa de Potifar. Potifar estava tão satisfeito com ele que deu tudo na mão dele, menos a esposa, né? E a esposa de Potifar, ela ficou encantada por José, por saber da, das culturas do povo de José, né? E que então José, ele era virgem, né? Ele nunca tinha saído com uma mulher, que José era um homem temente a Deus, então ela sentiu desejo por ele, nem foi atração física, mas ela sentiu, como é que eu posso dizer, curiosidade, né? E ela quis se deitar com José, mas José se negou a isso várias vezes. Na última vez, ela acabou agarrando na roupa dele e ele saiu correndo e a roupa dele acabou ficando na mão dela, ele ficou só com a roupa de baixo, né? E ele foi embora, fugiu. E ela, como foi rejeitada uma vez, ela resolveu então se vingar dele e falou para todo mundo que ele tinha tentado abusar dela, né? Então Potifar, confuso, ele acaba mandando prender José, mesmo tendo quase certeza de que José era inocente, né? Ele tinha quase certeza da inocência de José. Mas ele não tem alternativa de prender José, né? E aí ele fica preso lá, interpreta os sonhos do primeiro sonhos do padeiro e do copeiro, acerta nas interpretações, e quando o faraó, depois de 2 anos que aconteceu esses sonhos, ele tem um sonho também, o, o, o copeiro, que foi quem voltou, pegou, e o outro foi morto, né? Pegou e falou, tem um homem na cadeia que ele consegue interpretar sonhos. Ele interpretou o meu sonho do padeiro que a gente estava preso lá, e aconteceu exatamente como ele falou. E aí então, o faraó manda chamar José, e José interpreta o sonho do faraó, que era 7 anos de seca, 7 anos de fartura, né? Primeiro 7 anos de fartura, depois 7 anos de seca, e explica o faraó como que ele deveria fazer para não passar de fome esses 7 anos. E foi aí onde
José então se tornou governador do Egito, abaixo somente do faraó. Zafinate Paneia. E aí, então, ele acaba sendo inocentado, né, e virou governador. E ao se virar governador, ele manda no Egito, seus irmãos vão para lá buscar comida, porque não tinha mais comida em lugar nenhum, chegou 7 anos de seca. Foi aonde eles viram, então, José lá. José não se revelou, mas ele conheceu os irmãos não conheceram. E ele fez todo aquele teatro, né, de prender um deles, levar Benjamim até lá, depois fazer de conta que Benjamim tinha roubado alguma coisa, para ver se eles iam deixar Benjamim para trás, confiar com ele, e eles não deixaram. E aí que José então se revela, né, como sendo o irmão deles, e pede que venha então todos os parentes dele que venham para o Egito morar lá, que ele dá a melhor terra do Egito para eles morarem. E aí vem todo mundo, Jacó, né, o pai de José, que já de Israel, chega no Egito, ele abençoa o faraó, tudo, e, e eles ficam vivendo lá. Aí Israel morreu, foi levado para Canaã, foi enterrado lá. Depois José morreu e foi enterrado no Egito. Mas José pediu que quando eles fossem embora do Egito, que eles levassem os restos mortais dele para Canaã, né? E aí depois da morte de José, também morreu seus irmãos. Só que aí, com o tempo, o Egito tinha uma curiosidade que muita gente não sabe disso. Isso aqui é uma coisa inédita para vocês, talvez. Mas o Egito tinha muita troca de faraó, não por descendência, mas porque um desafiava o outro. Quem ganhava virava o faraó, né? Eles lutavam numa espécie de gaiola lá de luta, e quem vencesse a luta se tornava o faraó, né? Esse faraó que abençoou José, por exemplo, ele ganhou o poder, ele não era egípcio, ele ganhou o poder de faraó do Egito na, por conta do que ele ganhou uma luta do outro e tomou o poder. E muito provavelmente, nesse meio tempo, desde a morte de José até o povo de Israel virar escravo, houve uma mudança de faraó dessa maneira. Entrou um outro faraó que era inimigo daquele, que não tinha nada a ver com aquele, e venceu o herdeiro daquele e tomou o trono no Egito. E esse faraó que entrou não quis saber da história de José, e aí ele morreu, entrou o seu herdeiro, que não sabia nada sobre José, né? E aí então, esse herdeiro é que provavelmente pegou e colocou o povo, o povo de Israel como escravos, né? Porque eles estavam crescendo muito. Então, vamos escravizá-los, senão eles vão tomar poder aqui. E eles foram escravizados por esse faraó, que não era descendente do outro. Então muita gente pensa, o descendente do outro faraó fez isso? Como que mudou em uns anos tudo isso? Por conta disso. Porque muitas vezes não era o descendente que assumiu o trono, mas era alguém que lutava contra o atual faraó, ganhava o trono e assumiu o poder. Né? Para quem assistiu novela, me fala, novela Gênesis, quando chegou nessa parte do livro, né, da novela, você vê que tinham dois faraós. O que foi destronado, que estava tentando de todo jeito recuperar o poder, e o que estava como faraó. O que foi destronado era egípcio. O que estava como faraó não era. Entendeu? Então, é exatamente isso. Por isso é que houve essa mudança, o povo virou escravo. E depois chega a história de Moisés. Nesse meio tempo já tinha mudado mais alguns faraós. E o faraó estava com tanto medo do povo israelita, que estava muito grande, que resolveu matar os bebês meninos. Pegavam os bebês e jogavam no rio Nilo. Né? E justamente nessa época, Joquebede estava grávida. E aí ela entra em trabalho de parto e, por desespero dela, ela acaba dando a luz a um menino, que era Moisés. Né?
Ela então esconde o menino até onde dá. E aí, mas chegou uma hora que ela acabou sendo descoberta. Então, para tentar salvar a vida do seu bebê, ela pôs ele num cesto e pôs no rio, como a gente sabe, né? Às margens do rio. Mas provavelmente ela colocou nas margens do rio, próximo ali onde estava a princesa, né? Para que alguém encontrasse. E aí encontraram, né, a princesa, filha do faraó, encontrou o cesto e quis ficar com o neném. Quando ela percebeu que o neném era hebreu, então ela pegou, pediu para o pai poder ficar, ficou. E ela então, Miriam, irmã de Moisés, seguiu o cesto, como a gente já sabe, né? E falou para levar lá uma ama, que foi justamente Joquebede, que ela levou para amamentar Moisés. E depois ela entregou Moisés para Joquebede cuidar dele. Quando Moisés tinha já os seus 3 anos de idade por aí, ele foi retirado da mãe de criação e levado ao palácio para crescer como egípcio, né? E ele recebeu o nome de Moisés. Mas será que o nome dele era só Moisés? A resposta é não. Geralmente, a maioria do que pertencia à família real, ele recebeu o nome de uma divindade do Egito, né? Ramsés. Ramsés, né? Então, teve uma descendência. Moisés, que é o nome dele em egípcio, quer dizer nascido, né? Moisés. Entendeu? Então tinha um faraó que era não sei o que Moisés. Né? Baal Moses, por exemplo, que é nascido de Baal. No caso lá não era Baal, porque Baal não era um deus dos egípcios, mas dando só um exemplo. Então, muito provavelmente, Moisés tinha um outro nome e Moisés. Mas ele abandona essa outra parte do nome para ficar só Moisés, que quer dizer Moisés, e quer dizer nascido. Como ele não tinha outra parte, né, concluímos que é nascido de Deus, né, já que ele não tinha nome nenhum dos deuses. Mas, então ele abandona o nome egípcio dele, né, a parte do deus egípcio. É uma coisa interessante isso, né, mas é verdade. Então, Moisés, ele foi colocado lá para ser criado por Faraó. Por quê? Ele cresceu junto com quem? Com Ramsés. E quem era Ramsés? Ele era filho primogênito herdeiro do trono do faraó. Tá? Só que ele não era o primogênito, pois Ramsés tinha um outro irmão mais velho. Porém, esse irmão mais velho de Ramsés morreu logo depois que nasceu. Né? E depois veio Ramsés. Como ele não tinha mais um irmão, ele se torna o herdeiro do trono. Né? Por isso que ele não morreu na praga do Egito. Porque senão ele teria morrido. Né? E Moisés cresce como irmão de Ramsés. Embora Ramsés era tio de criação de Moisés, né? Ramsés era irmão de Hanut-Mili, que era filha do faraó, a mãe de Moisés. Ele era irmão de criação de Moisés, ele era tio de criação de Moisés. Porém, eles cresceram juntos e tinham em consideração de irmão um com o outro. Né? Tanto que Ramsés ajudou Moisés a fugir do Egito, depois que ele matou um egípcio para defender lá os israelitas. Né? E nós sabemos que depois, quando Deus chama Moisés, né, para, para vir libertar o povo, ele fala para Moisés o quê? Aquele que deseja a tua morte não existe mais. Ou seja, Deus só chamou Moisés de volta ao Egito quando Ramsés assumiu o trono. Por quê? Porque era importante que fosse Ramsés o faraó. Porque se fosse o faraó pai de Ramsés, não sei se era Seti o nome dele, como é que era? Se fosse o pai de Ramsés, ele teria mandado matar Moisés, a primeira vez que ele aparecesse por lá. Né? Deus levou a história. Então, Moisés cresce como um egípcio, né, vestimenta, como um príncipe egípcio. Ele foge do deserto afora e vai para Midian.
Lá ele volta às origens hebreias dele, porque Jetro, o seu sogro, onde ele acaba ficando hospedado, depois casa com uma das filhas dele, que é Zípora, ele era um sacerdote de Deus. Ele temia a Deus, ele era um midianita, sim, mas ele era temente a Deus. Midian era um descendente de Abraão, né? Midian é descendente de Abraão, né? Era filho de Abraão também. Então, Jetro herdou, de certa forma, a história de Abraão. Ele seguiu ao Deus único. Então, provavelmente, a família dele é uma família que seguia Deus. Embora a maioria dos midianitas lá não serviam, porque quando você vê lá, você vê que tinha prostituição, tinha um monte de coisa na cidade. Né? Não era uma cidade que era 100% temente a Deus. Mas Jetro é. Então ele volta à origem, ele aprende com Jetro, ele vira um pastor de ovelha. E quando ele retorna ao Egito para libertar o povo, ele já está parecendo um hebreu, com outra vestimenta, com os cabelos grandes, com barba, realmente um verdadeiro hebreu, né? Então, olha a mão de Deus na história de Moisés. Primeiro, põe Moisés no palácio para crescer junto com o futuro faraó, Ramsés. Depois, faz com que Moisés seja expulso do Egito, lá, saia fugido e vá para o deserto e chegue em Midian, justamente na família de um sacerdote de Deus, temente a Deus, e lá ele serve a Deus. Né? Depois, ele então espera que Ramsés assuma o trono. Quando o pai de Ramsés morre e ele é condecorado faraó, Ramsés com certeza deve ter feito um decreto, deve ter feito algo perdoando Moisés, porque ele amava Moisés. E quando Deus teve a certeza que estava tudo certo, ele então ouve o clamor do povo, ele toca no povo que eles clamam, e naquele momento ele então chama Moisés para libertar o povo lá de Arão. E ele volta como um egípcio, como um israelita, né? E por isso Ramsés não conseguiu ainda matar Moisés. Se fosse qualquer outro israelita que estivesse fazendo o que Moisés estava fazendo, Ramsés teria mandado matá-lo há muito tempo. Mas tratando de Moisés, ele não conseguia, porque ele amava Moisés. Ramsés tinha amor por Moisés. Moisés era o irmão de criação dele, criavam juntos, ele amava. Ele ajudou Moisés a fugir. Você acha que ele ia ter coragem de mandar matar o próprio irmão? Não. E Deus sabia disso. Deus preparou o caminho de Moisés para aqueles feitos. E aí ele usa Moisés e Arão, faz todas aquelas coisas, né? Aqueles poderes dele, as pragas, e expulsa, e aí o Ramsés expulsa os israelitas de lá depois que morrem os primogênitos, né? E olha que interessante, Deus fez com que o primogênito do faraó morresse antes para que Ramsés fosse o herdeiro do trono, né? Com certeza teve a mão de Deus aí no herdeiro do faraó, no primeiro filho. Porque se esse primeiro filho tivesse nascido, os planos de Deus teriam ido por água abaixo. Entendeu? Porque aí Ramsés não seria o herdeiro do trono, mas sim o irmão. E a idade não bateria para que os dois fossem herdeiros do trono. Aí tudo mudaria. Então, Deus retira o filho primogênito do faraó, ele morre assim que nasceu. Depois a mulher do faraó engravida de novo e aí nasce Ramsés. Que esse sim foi o herdeiro do trono com a mesma idade, né, coisa de 1, 2 anos, 1 ano de diferença de Moisés. Né? E Moisés ele é, ele vira o líder dos israelitas. Né? Então você vê como é que é. Nos primeiros 40 anos, nos primeiros 3 anos de vida, Moisés viveu lá com a mãe biológica, Joquebede. Depois ele vai pro palácio e vive lá 37 anos como um príncipe egípcio. Aos 40 anos, Moisés vai embora e chega a Midian. Lá ele vive como pastor de ovelhas e casa com os ricos e fica vivendo lá 40 anos. Então, ou seja, quando Moisés retorna ao Egito
para salvar aquele povo lá do Egito, Moisés já tinha 80 anos de idade. Entendeu? 80 anos. E aí ele liberta aquele povo do Egito, vão para o deserto, e aí ele fica mais 40 anos com aquele povo no deserto. Imagina aguentar aquele povo maledeto, aquele povo incrédulo, aquele povo rebelde no deserto, 40 anos. Coitado do Moisés. Coitado. Tem gente que reclama de sofrimento hoje, não sabe o que é sofrer. Quando você olha a história de Moisés, a história de Jó, meu amigo, acho que dá a impressão que a história de Jó, Moisés se baseou na história dele. Às vezes, tipo, tem gente que vai pensar, mas a história é fictícia que ele baseou na história dele, porque o sofrimento é parecido, né? Mas claro que não, a história de Jó é verídica, né? Mas, mas foi Moisés quem escreveu, né? Então, quer dizer, irmão, a gente viu o quê? Que Jó, que Moisés sofreu pra caramba, 40 anos com aquele povo. E aí Deus, então, o recolhe e ele morre aos 120 anos de idade, né? Então, queridos irmãos, você vê, Moisés teve o seu caminho preparado por Deus desde o início, né? E o que significa isso para nós hoje em dia? Que da mesma maneira como Deus preparou a trajetória de Moisés, ele prepara a trajetória de nós também, se nós acreditarmos e confiarmos em Deus. Garanto para vocês que no início, Moisés não acreditava em Deus, porque ele nem sabia quem era Deus. Ele cresceu acreditando nos deuses egípcios. Ele chegou lá acreditando nas divindades egípcias. Mas com certeza ele já tinha ouvido falar da divindade israelita. E como ele sabia que ele era israelita, ele provavelmente, quando ele chegou na casa de Jetro, ele quis saber mais sobre esse Deus. E de Jetro então ensinou quem era o verdadeiro e único Deus, tudo mais. E Moisés passa a confiar nesse único Deus. Então tudo foi preparado para que Moisés crescesse no palácio. Ali ele não só cresceu como irmão do faraó, mas ele aprendeu tudo. Ele aprendeu a escrita, ele aprendeu a guerrear, ele lutava em guerra, ele sabia tudo que era necessário para liderar aquele povo naquele momento, para treinar aquele povo. Quem foi que treinou o povo de Israel a lutar? Foi Moisés. Ele era um guerreiro, entendeu? Ele treinou a todos ali a lutarem, a apanhar uma espada. Quem ensinou as coisas de guerra ali, as orientações de como deviam se portar a batalha, foi Moisés. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Moisés, por que ele escreveu o Pentateuco e mais livro de Jó? Porque ele sabia escrever, porque ele aprendeu aonde? No Egito. O único israelita que sabia escrever, ler e escrever ali naquele povo todo, era Moisés. Provavelmente foi ele que ensinou Josué a escrever e outros israelitas que foram passando de geração em geração para que esses outros escrevessem livros da Bíblia. Porque os israelitas não sabiam ler e escrever. O único que sabia era Moisés. Entendeu? Arão não sabia ler e escrever. Entendeu? Então, só que esse era Moisés. Depois a gente vê que Josué também soube ler e escrever, porque ele escreveu um livro. Muito provavelmente foi Moisés que ensinou, já que Josué ficava o tempo inteiro lá de Moisés. Ele era o braço direito de Moisés ali. Estava sempre junto os dois. Né? Já propositalmente, você vê que Deus já sabia que Josué seria o eleito para ficar no lugar de Moisés. Então ele estava junto com Moisés aprendendo tudo para que ele pudesse continuar na missão. Entendeu, queridos irmãos? Então é assim. Então você vê que Deus guiou a história de Moisés. O nascimento dele naquele momento exato, para que ele pudesse parar no faraó. Ele podia ter nascido antes, mas aí não ia parar no palácio do faraó. Percebe? Foi justamente naquele momento de, de, de guerra ali do decreto de mandar matar os bebês que Moisés nasceu propositalmente
né? Moisés nasceu não para ser filho de Joquebede e Arão, né? Irmão de Arão e de Miriam, mas para ser o libertador. Ele já nasceu, já tinha a missão dele desde o início. Então, ele não iria nascer, Deus já sabia que ele não iria crescer com a mãe e com o pai Joquebede, assim como Arão e Miriam. Que ele precisava sair dali. Então, ele foi para lá. Aí vai falar, então Deus deixou que o faraó matasse os nenês? Não, não é que Deus deixou. Mas ele permitiu que o faraó fizesse isso. Né? Ele permitiu, mas ele não concordou, ele não mandou que o faraó fizesse isso. Ele só não agiu contra, né? O faraó ali não, não interferiu. Porque é necessário que isso acontecesse. Deus não interfere em certas coisas, por quê? Não porque ele não quer deixar as crianças morrer lá, tudo, não, mas porque tem certas coisas que Deus não pode fazer. Ele não pode impedir que alguém faça uma coisa. Que nem, por exemplo, eu falo, eu quero matar tal pessoa. Deus vai me impedir de matar? Não. Ele não vai me impedir de matar. Se eu quero matar, ele vai deixar que eu mate. Agora, se aquela pessoa for uma pessoa de Deus, uma pessoa que segue a Deus, que é obediente, ele vai tentar proteger aquela pessoa. Mas ele não vai poder me impedir. Por quê? Porque ele me dá o livre-arbítrio, eu que escolho, entendeu? Então Deus não podia impedir o faraó de fazer aquilo, porque o faraó tem o livre-arbítrio. É uma coisa de ele pegar e não dar o livre-arbítrio ao faraó, entendeu? Então ele permitiu acontecer aquilo. Então foi exatamente naquele momento. Então, para que Moisés saísse da casa da mãe, fosse viver no palácio, crescesse como irmão de Ramsés, aprendesse a ser um líder, aprendesse, porque ele foi criado para ser príncipe, para ser rei de Israel, do Egito, para ser o futuro faraó, quem sabe. Porque, por exemplo, aparentemente, para quem sabe, o Ramsés não tinha outro irmão, só tinha uma irmã. Então, no caso da morte de Ramsés, quem é que era o herdeiro do trono? Moisés. Você entendeu? Moisés. Portanto, por isso que deveria ser. Então aí eu falo para vocês. Se o irmão de Ramsés também não tivesse morrido, o que ia acontecer? Se não existisse esse primogênito, então, só Deus não faz esse primogênito, deixar que ela engravidasse? Sim. Só que se não existisse, o Ramsés iria morrer na praga dos primogênitos. Entendeu? Se Ramsés morresse na praga, primeiro, quem que ia dar a ordem para que Israel fosse embora? Se o Egito não tivesse um rei. Então ele precisava estar vivo. E mais, ele tinha que sofrer a dor da perda do filho. Porque no fundo Deus queria salvar Ramsés. Ele precisava enxergar quem era o Deus de verdade. Então ele não poderia morrer na praga. Se ele fosse primogênito, ele morreria. Então tudo, você vê que Deus faz certo na vida da pessoa. Entendeu? Então, na nossa vida é a mesma coisa, meus irmãos. É isso que nós temos que pegar com essa história. Que na nossa vida, Deus também faz as coisas certas no momento certo. Entendeu? Como eu já falei mesmo da minha própria vida, né? Se eu tivesse já saído da faculdade, estivesse trabalhando normalmente, eu não estaria aqui nesse lugar maravilhoso, nesse paraíso. Eu não estaria aqui, estaria morando lá em São Paulo, não sei que vida que eu levaria. Não teria tido esse prazer de conviver lá na minha cadelinha mamada, né? Eu não sei que casinha que eu teria posto aqui se a casinha tivesse ido embora quando ela foi. Então Deus faz tudo certo. Eu tinha que estar aqui para cuidar da minha cachorra, para dar todo o amor e carinho que ela precisava até o fim de sua vida. Foi o que eu fiz. É aqui que eu tinha que estar. Minha primeira experiência como professor, realmente em sala de aula, foi aqui na escola aqui. Então era aqui que eu devia estar. É aqui que Deus quer que eu esteja. Você vê que logo em seguida que eu vim para cá, Deus abriu a igreja aqui perto para mim que eu pudesse congregar. Era aqui que eu tinha que estar. Você entendeu? Quer dizer, é aqui que eu tenho que estar. É aqui que eu tenho que estar. Deus, ele escreve certo com minhas tortas, como você fala. Eu tenho que aprender a aceitar a vontade dele na minha vida. Porque nem sempre a minha vontade é melhor para mim, mas Deus enxerga qual que é realmente melhor para mim. E eu vou ser traído pela minha ambição, pela minha vontade, pelo meu desejo.
Eu vou me deixar levar por coisas que eu quero e vou me cegar contra certas coisas, mas Deus não. É que nem aquela história que eu mando para vocês. Uma pessoa tem um emprego lá em Alphaville para ganhar 10 mil, outro para ganhar 7 mil e meio na Sé e outro para ganhar 5.500 na Tatuapé. Perto, só que e ele mora no Jardim Romano, na qual ele divide com Itacoaxetuba. Então, para ele ir na família, é longe terrivelmente. Da Praça da Sé, ele ainda tem que pegar um ônibus para chegar lá, porque eu tenho que andar mais ou menos 3, 4 quilômetros. Tatuapé é dentro do shopping, ele já é na estação. Então, qual que é melhor para ele? Muitos seres humanos vão deixar se cegar e vão olhar e vão falar, não, melhor para mim, eu vou naquele que eu vou ganhar mais. Porém, não percebe que ele naquele, ele vai perder o dia inteiro. Ele não vai viver. Ele vai viver e vai trabalhar. E a Bíblia está dizendo exatamente o contrário, que a gente trabalha para viver, não viva para trabalhar. Então, ele vai perder o dia inteiro uma coisa que não dá certo. E quando a gente olha para a Praça da Sé, ele poderia até escolher aquele, só que ele ia ter que pegar um ônibus lá. Então, ou ia a pé 3 quilômetros, ia dar bastante. Agora já tô a pé e estava dentro. Se ele mora perto da estação lá do Jardim Romano, ele pega o trem lá, vai direto do pé. No máximo meia hora ele tá lá. De trem, entendeu? Então não seria melhor ele pegar é, como é que fala? Seria melhor que eles pegassem o Tatuapé e pudessem viver mais, ter tempo para viver, para estar com a família, para estar com o filho. Tem tanta gente que perde a família, por quê? Porque vive para trabalhar. E aí a família, a mulher não suporta mais, pede o divórcio, entendeu? Então é necessário que a gente entenda que nós temos que viver. Nós precisamos viver, nós não estamos só trabalhar. Entende, queridos irmãos? Então Deus escreve certo com linhas tortas. Entende? E é assim que deve ser. Tá certo? Então, cada hora Deus sabe o que faz. Se Ele me trouxe para cá, é porque Ele queria que eu estivesse aqui neste momento. Você entendeu? Porque Ele queria que eu vivesse aqui, que eu estivesse aqui, que eu viesse trabalhar para cá, que eu estivesse nesse lugar. Aqui que eu deveria viver. Foi a vontade dele. Você vê que Ele já abriu a igreja logo depois de vir para cá, para que eu pudesse viver ali. Entendeu? Eu estou aqui há 5 anos. A igreja que eu congrego, ela tem 3 anos, vai fazer 4 no fim do ano. Então, ou seja, um ano depois que eu estava aqui, a igreja já abriu. Entendeu? Eu vim para cá em março de 2020. Né? Agora em março vai fazer 5 anos que eu vim para cá. A igreja abriu em novembro de 2021 e 22, né? Novembro de 2022. Você entendeu? Em 2023 eu me batizei. Compreende, queridos irmãos? Então, não, novembro de 2021, que ela vai fazer 4 anos no fim do ano. Então, novembro de 2021, entendeu? Então é assim, queridos irmãos. Nós precisamos viver a vida. Precisamos estar com Deus ao nosso lado, entender que a vontade dele é maior na nossa vida. Eu não tenho que seguir a minha vontade. A minha vontade, na época, era estar em São Paulo. Eu vim para cá por quê? Porque Deus me empurrou para cá. E eu aprendi a gostar daqui. Entendeu? Então a gente abre mão da nossa vida pela vida de Deus. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Vamos aprender a viver na vontade dele. Como Moisés, que viveu na vontade de Deus. Você acha que Moisés tinha vontade de sair lá da casa dele, lá com a mulher dele, com a família lá, sendo um pastor de ovelha tranquilo, para ir libertar esse povo rebelde do deserto? É claro que Moisés não queria isso. Mas a vontade de Deus foi mais forte do que a dele. E ele não teve escolha, ele teve que ir. Né? Por ele estaria na casa de ovelha, teria vivido o resto da vida dele lá e morrido lá. Com certeza, Moisés teria sido muito mais feliz se ele tivesse ficado lá. Né? Mas, mas, mesmo que ele estivesse mais feliz lá, provavelmente, mas será que ele teria a mesma bênção que ele teve? De estar guardado de Deus lá desde que ele morreu, foi ressuscitado, está vivendo com Deus lá? Hum? O prêmio dele por ter servido a vontade de Deus foi muito melhor do que se ele tivesse vivido feliz lá.
Porque agora ele está muito mais firme lá de Deus. Qual que você preferia? Claro que eu preferia sofrer aqui, pode estar lá ao lado de Deus igual ele. Eu gostaria de estar no lugar dele. Eu preferia sofrer como ele sofreu, depois estar lá do meu Deus agora. Esses anos todos que se passaram, ele lá, desfrutando da presença do Pai, né? Já pensou nisso? Já está no céu. Já pensou nisso? Então será que não valeu a pena o sofrimento que Moisés teve? Claro que valeu, né? E valeu e muito, né? Então, meus irmãos, a vontade dele sempre é o melhor pra gente. Pode ser que no momento a gente não compreenda, como Moisés não compreendeu porque tudo aquilo. Né? Porque Deus tirou ele da alegria, da tranquilidade dele para sofrer aquilo. Mas pode ter certeza, depois que ele foi ressuscitado e foi pro céu, ele entendeu. Ele entendeu. Tá certo, queridos irmãos? Então vamos seguir vivendo a vontade de Deus. Porque ela tem que se priorizar na nossa vida. Porque ele sim sabe o que é melhor pra gente, não nós. Tá certo? Deixe que Deus te leve para onde Ele quer que você vá. Não queira a sua vontade, tá certo? É isso que a gente aprende com a história de Moisés. Que Deus guia nossos passos desde que nascemos. E se você deixar, Ele vai te guiar na vida que Ele escolheu para você. Basta você aceitar, tá bom? Vamos fazer uma oração de encerramento. Que Deus amado, que o Senhor me ilumine e me guia, que possa levar a mensagem de Deus às pessoas, que possamos estar juntos nessa vida eterna, que possamos estar juntos lá, que o Senhor possa fazer com que a gente agora aprenda, evolua e sejamos preparados para a vida eterna, que possamos estar todos juntos. Obrigado, meu Senhor Deus, por estar guiando nossas vidas. Né? Agradeço, Senhor Deus, por ter guiado a vida de Moisés da maneira como foi. Porque se não fosse a história dele, nós não tínhamos hoje a Bíblia e todo o conhecimento do Senhor para que pudéssemos chegar aonde chegamos e aprender mais sobre a sua vontade. Através dos escritos iniciais dele, ele é que alfabetizou os outros israelitas para que pudessem todos escrever o que foi escrito. Através de Moisés é que tudo começou, realmente. Obrigado, meu Deus, pela vida de Moisés, por ter guiado a vida dele desta maneira. Obrigado, Senhor, por ter morrido na cruz para nos dar a libertação, assim como você libertou o povo de Israel. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por estar comigo, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. E que todos nós possamos, Senhor, eu e as pessoas que estão inscritas no meu canal, mesmo que não estiverem me ouvindo, que possamos absorver e cada vez mais entregarmos a sua vontade e renegar a nossa. Que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. Obrigado. Deus abençoe a todos. Falou.